Então ninguém pode controlar Deus, monopolizar e controlar aí. Está vendo as palavras aí? Fanatismo, sectarismo, o capitalismo, o indiferentismo, né? Pelo olho, pelos pés e pelas mãos. Então, o que é incompatível com o Evangelho deve ser eliminado. Cortar o mal pela raiz. Qual é a raiz da ambição? Vem pelo olhar. Se o teu olho, tuas mãos, os teus pés é o pecado, corta. É cortar o mal pela raiz, é cortar a ambição pela raiz. Deus é essencialmente livre ao conceder seus dons. Deus age diferentemente dos esquemas mentais usuais do mundo, né? E das estruturas consagradas, concedendo a profecia, discernimento, também aos que estão fora da tenda. Vamos ver a leitura. Ah, se todo o povo fosse profeta. Falar para Jesus, né? Manda esse cara calar a boca também aqui. Não, nas diferenças das religiões, ninguém pode monopolizar Deus. Mas também não podemos relativizar. Falar, não, toda religião é boa. Aí, não basta, lembra, elogiar Jesus. Nossa, o Senhor é o Messias. Não basta, Pedro. Tem que se identificar, tem que ser o último, tem que ser o servo, tem que lavar os pés, Pedro. E você tem mania de grandeza, Pedro. E os discípulos querendo ficar à direita, à esquerda de Jesus. Então o que importa, gente, é o uso que a gente faz, né, das instituições. Mas muitas vezes as instituições, lembra, volta aquele erro, a lei. A lei é mais importante do que a vida. É errado? As instituições vêm de Deus. Agora o que é mais importante é o uso que a gente faz delas. Deixar o povo de Israel reconstruir o templo de Jerusalém, ao fazer uma igreja. Claro que o mundo é o templo de Deus, mas para nós temos que visibilizar um lugar, uma presença de Deus entre nós. Então, todo o templo. Só que Jesus vai acrescentar: eu sou o templo de Deus. Jesus assume as estruturas, as instituições do seu povo com toda a liberdade, mas sem nunca se deixar escravizar por elas. Está vendo? As instituições são feitas para as pessoas e não as pessoas para as instituições. Então, liderança é partilhada. Esses representantes dos grupos possuem o mesmo espírito de Moisés. Reúne-se com ele no mesmo lugar sagrado, na tenda. Antes do templo de Jerusalém, antes era lá no deserto, né? Na areia lá, né? Profetizar é discernir o que é melhor para todo o povo na caminhada para a conquista da terra. Tudo de liderança, todo um participar. Não é para um fulano ser grande e subir mais um degraus da vida. Nós vimos semana passada. Quem quer ser o maior, que seja o último. E, né, como uma criança. Então, profetizar é a gente orientar a nossa caminhada para uma terra prometida. Então, reunidos com Moisés na tenda, eles formam uma instituição. E o profetismo, então, está ligado a Moisés, a tenda, ao povo. Nós temos ciência que Jesus se revelou dentro dessa igreja com Pedro, né? Que nós somos continuadores do ministério dos apóstolos. É realmente uma igreja apostólica, mas a igreja não é proprietária de Cristo. E Cristo não é uma propriedade da igreja. Mas que Cristo se manifesta através desta igreja, isso é verdade. Então, o profetismo
existe fora da instituição. Então nós não podemos encurralar, né, essa liderança só para a tenda. E Josué, Moisés, eles não participam da tenda. Então só quem participa da tenda que pode ser profeta. Moisés falou, não. Lembra, eles estão caminho para a terra prometida. Hoje, já tem toda a caminhada aí. Hoje nós também estamos a caminho da vida eterna. É a mesma coisa. Eterna Páscoa, Êxodo, né? Então a gente tem que ter o discernimento. O que leva a pessoa para o céu hoje? Traduzindo, né? Eles entenderam a transitoriedade de sua função. Tem coisas que passam, né? E Moisés também tinha a tentação de querer fazer tudo sozinho. Também não. O Espírito atua onde Ele quer, como quer. São sinais de Deus. Basta a pessoa abrir o coração. Então, não é desejo de Deus reduzir a profecia a certas pessoas. A gente pensa só papo que é iluminado por Deus. Você que na rua, lá no fogão. E Jesus vai ser radical no Evangelho. Corta a tua mão, corta o teu pé e arranca o teu olho. Deus age em todas as pessoas também. Então essa tentativa de monopólio sobre o nome de Jesus é errada, né? Eles acreditavam ser os únicos responsáveis pela expulsão dos demônios. Não eram. Basta entrar em sintonia com a prática de Jesus. Lembra? Falar que Jesus é o Messias, tudo bem, é um passo. Falar que, né, comungar Jesus é outro passo. Né? E agora vai muito mais entrar em sintonia com as atitudes. É necessário pertencer a um grupo fechado, elitista, mas entrar em sintonia. O Evangelho de Marcos, o primeiro milagre de Jesus realmente é a expulsão do demônio. Lembra? Lá no versículo, capítulo 1. Então, ele mostra que a sua missão é libertar as pessoas de qualquer forma de alienação e opressão. A gente guarda a sua cabecinha, o que é demônio? É tudo aquilo que aliena, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que despersonaliza o ser humano é um demônio, gente. Tudo que faz você perder a sua dignidade, sua pessoa. Se um copo d'água leva para o céu, também o mesmo copo d'água para levar para o inferno. Até uma instituição religiosa, o profetismo desde Moisés, pode ser demoníaco, pode. O batismo é um sacramento? É. Mas se eu falar só quem é batizado vai para o céu, pronto, virou demônio. Virou. A missa não é um sacramento? É. E se você fala, eu fui à missa hoje, você não foi. Se você morreu hoje, você vai para o inferno. Meu filho, a minha missa agora virou demônio. É inútil querer monopolizar o nome de Jesus, encurralando-o dentro de uma instituição, por menor que seja. Lembra a primeira leitura lá? Vai recompensar o quê? Os gestos de solidariedade. Aquele copo de água, aquele cafezinho nosso aí, né, gente? Se nós precisamos sensibilizar, né, os futuros cristãos pela hospitalidade. Então a solidariedade não se mede pela grandeza de um gesto realizado, mas pelo sentimento profundo. Nós com tanta oração temos que fazer, agora vê Jesus fala que basta um copo de água. Gente, não é um copo de água. Lembra? Corta de você o olhar da cobiça. Corte você os teus pés que levam para o mal. Corta tuas mãos. Então seja livre no olhar, no pensamento, nas intenções. Seja livre no andar e seja livre nas mãos. Então, se esse copo traduz o seu olhar de bondade, né? Você anda, aproxima de uma pessoa necessitada, como criança semana passada, abraçando, né? Jesus abraçou a criança. Ah, filha, esse copo leva você para o céu.
sem ser batizado e nunca participar de uma missa. Jesus vai advertir contra o perigo de levar o pecado, seja a perda da fé, o abandono do compromisso. Gente, a primeira coisa que a gente abandona o compromisso é exatamente aquilo que você vê. Entre você ir a um campo de futebol e 10 engradados de cerveja à sua disposição, e você vê este folheto de missa e 10 engradados de cerveja, aonde que os seus pés te levam? Perder-se do que perder alguém. Então, quem é maior na comunidade com a busca do poder e a dominação? Então, essa competição não é. Então, tudo isso vai dividindo a comunidade em grandes e pequenos. Então, não conduzir ao pecado. Portanto, nada mais é do que fazer-se pequeno, servidor de todos. Gente, quando o nosso olhar, os nossos pés, as nossas mãos levam à distorção dos valores, levam à corrupção, levam ao lado demoníaco, é isso que nós temos que cortar o mal, né? Portanto, não escandalizar os pequenos. A Deus, gente, temer a Deus é o centro nevrálgico da fé. Temer a Deus. 14. Para a mentalidade judaica, a mão, né, o pé e o olho eram a sede, né, dos impulsos pecaminosos, da concupiscência. A mão levantada era sinal de rebelião. O olho está associado à cobiça. Então o Evangelho vai nos afirmar que temos que dominar a cobiça e a ganância. Cortar a mão, o pé, arrancar o olho. É não incorrer no julgamento de Deus. O olho cobiça, o pé conduz para o objeto cobiçado e a mão alcança o que se cobiçou. Isso está em sintonia, né, com a leitura, com a ambição dos discípulos que buscavam o postos de honra. Domingo passado também, né? Então, cortar a mão, o pé e arrancar o olho é romper radicalmente com tudo o que torna a pessoa um senhor despótico, tirano. Não se trata, então, de mutilar, gente, para entrar na vida eterna, mas de eliminar pela raiz todos os males que geram discriminação e opressão na sociedade. Gente, por isso que todo fanatismo é errado. Jesus rejeita o exclusivismo. A palavra de Deus, então, não é monopólio de ninguém. Ela deve ser anunciada a todos. Mas o nome de Jesus também não é monopólio de ninguém. Então, mais do que pertencer a um grupo, o importante é estar em sintonia. E essa sintonia nas diferenças religiosas. Então nós temos que ter tolerância, não passar por cima dos outros. A terceira atitude, arrancar essa ambição que vem do olhar, que vem dos pés, vem das mãos, né? Os ricos são declarados ímpios, né? Praticantes da injustiça. Lembra-se ano passado? O justo que sofre nas mãos dos injustos. É um frontal contraste com os pobres que temem a Deus. Então ele vai condenar os ricos, em primeiro lugar, porque do acúmulo de riqueza. Lembra-se, quando tem riqueza de um lado, vai ter pobreza do outro, é lógico. As coisas não vão ser divididas. A custo da retenção dos salários dos trabalhadores. A riqueza iníqua, porque foi feita no suor dos trabalhadores. Esconde, né, uma injustiça. Não levar em conta as normas da lei que protegiam o assalariado, Deuteronômio capítulo 24. Porque vocês reteram o salário dos trabalhadores e vocês são assassinos porque burlam a lei e o pobre não tem como se proteger. E Deus toma providência de quê? Deus intervém para fazer justiça. Gente, essa intervenção de Deus não é direta. Lembra que você foi batizado para ser profeta. Agora você entender, gente,
E como profeta, você é o mediador de Deus, lembra? Para corrigir os erros, abrir a boca, lutar pela justiça. Então, o teu olhar, né, ser bom, os teus pés, as tuas mãos. Se o teu irmão não tem olhar, né, ainda educado, faça isso, faça com os pés, faça com as mãos. Então, o reino de Deus não pode ser um grupo fechado, tá vendo? Quanto mais riqueza, a gente fica fechada, fanática, até com dinheiro e com religião, né? A gente fica arrogante, a gente quer ser exclusivo de Deus. Reze para você administrar o que está ao teu alcance para ser profeta. Seja profeta com aquilo que você tem. Então você não vai ser fanático, você não vai ser exclusivista, né? E você vai viver a fidelidade até um copo de água, filho. Só que você vai traduzir um copo de água em 1 bilhão de copos de água. Jesus não quer uma igreja fechada, mas um rebanho aberto, né? Devemos estar atentos aos sinais, né? Não podemos ficar aí. Então nós não somos dono da igreja. A comunidade cristã, nós precisamos ter gestos de doação, de entrega, de serviço. Como semana passada, abraçar as crianças, acolher o menor. Nós não somos dono das coisas e da comunidade, mas nós somos profetas. Ter o discernimento, né, que nós estamos partilhando com o nosso trabalho toda a potência divina. Os bens são partilhados.